Prezados alunos, prezados colegas, aqui quem fala é o professor Grandene, da Associação Brasileira de Acupuntura. Peço a vossa permissão para dirigir a vocês e aos vossos familiares algumas palavras de conforto e de alento nesse momento pelo qual estamos passando. É evidente que a minha geração não passou por nada igual, até porque a última grande guerra terminou em 1945. Mas aquela que veio antes de nós, talvez, mesmo aqueles que estão vivos, pouco se lembram da grande pandemia que ceifou com a vida de milhões de pessoas, que foi a gripe espanhola, que começou por volta de 1918 e terminou por volta de 1920. Aliás, apesar do nome ser chamado de gripe espanhola, que foi também uma forma de coronavírus, ou uma forma de vírus muito parecido com esse, não começou na Espanha, começou no Kansas, nos Estados Unidos. Mas o que eu quero agora nesse momento é convocá-los para uma reflexão sobre os grandes ensinamentos dos mestres do passado, sobretudo, no nosso caso, da filosofia milenar taoísta chinesa. Eu quero, junto com vocês, fazer uma reflexão para que isso tudo venha nos ajudar nesse momento difícil pelo qual passamos. Eu quero falar dos 3 grandes princípios taoístas. Eu vou começar numa ordem inversa. Eu vou começar pelo princípio ternário. Como vocês sabem, o princípio ternário é aquele que é o reflexo do universo concebido. É o universo já na sua plena manifestação aqui no céu posterior, que se trata do céu, do homem e da terra, que no plano humano também se repete nesses 3 princípios que nós denominamos de nível dos espíritos, nível dos sopros e nível das essências. Portanto, é importante nesse momento que nós venhamos a refletir sobre isso, até porque nós precisamos de um alinhamento entre o céu e a terra no plano humano. Nesse sentido, é importante que, no que se trata dos espíritos, que é onde se encontram as nossas faculdades mentais, o nosso emocional, o nosso intelectual, e que nos conecta a algo maior, é importante que venhamos a trabalhar nesse nível também. Isso é fundamental, até porque é ali que está a possibilidade de nos mantermos equilibrados nesse momento difícil. Portanto, se nós fizermos coisas simples, como por exemplo, uma meditação, uma leitura de bons livros, livros que nos ajudem, que nos confortem, manter um bom sono, são hábitos saudáveis, e nós precisamos desses hábitos saudáveis. E é um momento oportuno, já que estamos relativamente enclausurados nas nossas residências, nós venhamos a voltar a fazer uma leitura novamente nesse sentido. Então, tratar desse nível também com carinho. O outro nível, o nível do meio, que no homem se reflete no nível dos sopros, que é o nível das nossas energias propriamente dita, nós também podemos colaborar nesse sentido. Nós podemos fazer exercícios respiratórios, ter uma boa respiração, tomarmos um sol da manhã, mesmo que seja na varanda de casa ou na sacada, não importa. Isso é importante também, para que possamos captar aí o Qi mais suave, mais leve, para contribuir nas nossas energias nesse momento. E outro nível é o nível das essências, onde nós podemos ali também ajudar e corroborar com uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, para que venhamos captar as essências da terra, uma boa hidratação. Os exercícios físicos também, porque nesse plano também se trata do próprio plano físico, e tudo isso vem contribuir com, além de uma melhor qualidade de vida, além de uma melhor qualidade emocional, contribui muito para o nosso sistema imunológico, porque se as nossas energias estão equilibradas, estão fluindo naturalmente, nós vamos ter uma situação em que a nossa própria energia defensiva estará melhor e, consequentemente, o nosso sistema imunológico, tão importante nesse momento. Outro grande princípio, como eu disse no sentido inverso, que precede a esse, é o princípio da polaridade. É o princípio onde nós temos ali aquela situação em que o Tao nos ensina, o Tai Chi nos ensina, em que nesse princípio nós temos a questão da relatividade e a questão dos ciclos. Então vejam que interessante nesse momento. Tudo é relativo. Hoje nós estamos vendo uma situação de crise, mas a crise, se nós olharmos do outro lado, é uma oportunidade.
e talvez uma grande oportunidade para que estejamos agora buscando encontrar ou resgatar a nossa própria essência humana, resgatar a nossa família, o nosso convívio familiar dentro do lar. Isso também é importante. Então vejam que tem de um lado e tem do outro. Então nós podemos olhar dessa maneira, já que estamos numa condição de estarmos mais restritos nos nossos lares. Então temos essa oportunidade de ler, de estudar também, de ter um melhor convívio com os filhos, com os familiares e assim por diante. Então tudo é relativo. E aproveito também, fazer um breve comentário, a partir desse princípio, que nós temos aí também aquela situação em que tudo é cíclico. E não é diferente com esse coronavírus. Tudo começa, ascende, atinge o pico, declina, decresce e desaparece. Portanto, a lei do ciclo sempre ensina que tudo passa, e isso também vai passar. Claro que nós não sabemos por quanto tempo, por isso que temos que nos preparar melhor. E por fim, nós temos o princípio dos princípios, o princípio da totalidade, o princípio da unicidade. Como vimos e estudamos nas nossas aulas, esse princípio nos diz que tudo vem do tal, e para ele tudo volta. Então, se nós olharmos nesse sentido, é um princípio importante para ser analisado também. Como diz o mestre, Dr. Evaldo, confie nos desígnios do tal, assim como o peixe confia na água do mar. Nós não sabemos qual é o grande propósito de tudo isso, mas há um propósito, seja para o nosso crescimento, seja para a nossa evolução, algum propósito há em tudo isso. Então confie nos desígnios do tal e não percamos a esperança de um futuro melhor, a esperança que nós vamos passar por tudo isso, e também não percamos a confiança, porque afinal, se nós perdermos isso, fica muito mais difícil. Então esse momento não é um momento de pânico e nem de desespero, é um momento de fazermos essas reflexões. Por isso que eu, de uma maneira ou de outra, venho aqui convocá-los para essas reflexões, para que nós não percamos esta orientação que tivemos. E agora tudo isso é importante. E dessa forma, eu espero ter contribuído, como disse, nesse momento tão difícil para todos nós. Todos estamos passando, o planeta inteiro está passando por essa situação. Então, eu aqui, com minhas palavras finais, eu desejo, do fundo do meu coração, que o tal os ilumine, que o tal os abençoe e os proteja, e que tenham, portanto, confiança e esperança e confiem nos desígnios do tal. Muito obrigado. Xie, xie.